Olá, amigos do Grupo de Estudo dos Fundamentos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, tratando hoje o assunto pensamento, perispírito e fluidos. A primeira pergunta que devemos pensar é: o que diferencia um ser encarnado de outro que esteja desencarnado? Se nós pudéssemos dissecar um espírito, veríamos que lá no mundo espiritual, esse espírito está revestido pelo seu perispírito, que é a matéria espiritual. O mesmo acontece conosco aqui na Terra. Apesar de estarmos envergando um corpo físico, somos também um espírito revestido de perispírito, o que demonstra que nós temos uma similaridade de estruturas e de características entre os desencarnados e os encarnados. Somos, tanto lá como cá, espíritos revestidos por matéria espiritual chamada perispírito. Então, é através desse perispírito, que é matéria que faz o elo de ligação entre o mundo espiritual e o mundo carnal, ou seja, entre espírito e o corpo físico propriamente dito, que vai haver as interações entre o mundo espiritual e o mundo material. Kardec, então, no capítulo 14 da Gênese, dando continuidade aos estudos a respeito dos fluidos, nos fala o seguinte sobre a ação do pensamento. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, nessa comparação do codificador, verificamos que os seres encarnados utilizam as suas mãos para poderem manipular ferramentas e, com isso, construir ou destruir as coisas do mundo material. O mesmo se dá, no sentido espiritual, em relação ao pensamento, que é a energia emitida pelo espírito. Esta energia, o pensamento, é a ferramenta que o espírito utiliza-se para construir ou destruir algo de natureza espiritual, através da sua atuação mental. A respeito das aparências, Kardec então nos fala o seguinte: é assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, que podem ser enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Ora, então Kardec está nos contando que quando os espíritos se manifestam, eles apresentarão a sua fisionomia de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu pensamento. Se estiverem muito vinculados à última encarnação, se apresentarão dessa forma. Mas, se tiverem vínculos com encarnações mais antigas, é com esta que irão se apresentar, mostrando as peculiaridades que tinham quando estavam vivos. Ora, se eles eram mancos, se apresentavam alguma deformidade, mais beleza ou mais feiura, enfim, essas características serão apresentadas, porque o perispírito consegue moldar as características conforme a vontade e o pensamento do espírito. E continua o codificador no mesmo item. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar, o que significa que o avarento vai apresentar-se com as suas moedas, os generais vão apresentar-se com as suas armas, as suas espadas, e assim sucessivamente. Da mesma forma como o espírito, através do pensamento, plasma a sua fisionomia, também é capaz de plasmar os instrumentos de que se utilizava enquanto estava na Terra. Isso é a manipulação dos fluidos através do pensamento. Em relação à propagação, o pensamento se propaga através do fluido da mesma forma como o som se propaga através do ar. Kardec então nos fala: sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos
ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Se nós estivermos um domingo em nossas casas e formos perturbados pelos nossos vizinhos barulhentos, ou se nós mesmos formos barulhentos e perturbarmos os nossos vizinhos, iremos perceber que, para o som, as paredes, os telhados, não são empecilho, porque o ar carrega as ondas sonoras. O mesmo acontece em relação ao pensamento, que também não é retido por paredes, por telhados, e se propaga através do fluido. Isso é particularmente benéfico quando se fala a respeito da prece. A nossa prece atravessa os telhados, as paredes da casa e chega onde deve chegar. Mas também os nossos pensamentos doentios, errados, também atravessarão essas estruturas e chegarão em outras partes. Em relação à aparência e os objetos, Kardec nos conta: tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Da mesma forma como o ar carrega os perfumes das flores e os odores ruins do lixo ou dos cadáveres em decomposição, o mesmo acontece em relação aos bons ou maus pensamentos, que são conduzidos através do fluido. Quanto à qualidade dos fluidos, Kardec nos conta: o quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem. Significando, então, que toda a nossa forma de pensar, decorrente de nossos bons ou maus sentimentos, de nossas virtudes, de nossos vícios, de nossas paixões ou de nossas qualidades superiores, tudo isso irá influenciar os fluidos ao nosso redor e, com isso, irá causar alterações em alguma parte. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento desses espíritos, mas os perispíritos serão sempre os mesmos, enquanto este espírito não se modificar por conta própria. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, o nosso perispírito assimila com facilidade esses fluidos, como uma esponja que é capaz de absorver um líquido sobre o qual seja colocado. O que significa que, se existe um espírito, encarnado ou desencarnado, que tem um pensamento bom ou ruim, conforme nós nos aproximarmos deles, iremos sentir maior intensidade de vibrações, boas ou ruins. Nós iremos ser impregnados dessas sensações e iremos simpatizar ou antipatizar com essas pessoas, com esses espíritos encarnados ou desencarnados. E com isso, teremos uma assimilação fluídica pela similaridade, pela igualdade de pensamentos e de sentimentos. Ou então, iremos ter uma repulsa por não concordarmos com a maneira pela qual a pessoa pensa e, portanto, vibra. Sentiremos uma repulsa em relação a eles. Isso trará impactos sobre a nossa própria saúde. Kardec nos conta: atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas.
não é outra a causa de certas enfermidades. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos que o encarnado absorve. Significando que quando nós temos pensamentos bons, absorvemos igualmente sentimentos bons que estão ao nosso redor e passamos a apresentar uma boa saúde física, mental e espiritual. Por outro lado, quando somos vitimados pelos nossos pensamentos equivocados, alimentados por notícias ruins, quando as pessoas nos influenciam pela sua maneira de ver, de pensar, tudo isso nos causa impressões boas ou más. Podem nos levar à saúde física ou a doenças que encontram apenas na alma a sua origem. E isso é assunto para a medicina tratar através do diálogo, através do bom atendimento e também através da boa orientação. As casas espíritas já o fazem. A medicina inicia a fazer um diagnóstico mais profundo dos indivíduos e um tratamento integral da entidade, não apenas sobre o ponto de vista dos órgãos, mas da relação mente e corpo também. Nós nos desgastamos em nosso dia a dia, gastamos energia e precisamos repor os nossos nutrientes, as proteínas, gorduras, sais minerais, os carboidratos, as vitaminas, através de nossa alimentação. Isso nos dá energia e matéria-prima para a constituição orgânica. O mesmo acontece em relação à nossa constituição espiritual. Precisamos nos alimentar de coisas boas espiritualmente falando, de bons sentimentos, de bons pensamentos, de boa leitura, de características, enfim, que nos façam elevar o nosso padrão vibratório. Kardec nos conta: o pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. O pensamento é uma emissão que ocasiona a perda real de fluidos espirituais e, conseguintemente, de fluidos materiais, de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Então, é muito bom nós podemos fazer o uso da fluidoterapia, do passe, nas casas espíritas. Mas é mais importante fazermos uso da palestra pública, porque através do passe temos o reequilíbrio orgânico, mas através da palestra temos a reeducação do pensamento, fonte de inúmeros males, de muitas doenças. Quando apenas fazemos o equilíbrio orgânico através do passe, em pouco tempo esgota-se novamente os fluidos recebidos e o corpo passa a manifestar novamente os mesmos sintomas. Quando nós reequilibramos a mente, os sentimentos, o pensamento, nós diminuímos a emissão de substâncias tóxicas, de pensamentos deletérios, que, como já vimos, refletem-se no corpo físico. Por isso é tão importante recebermos essa carga de maior intensidade e duração, que é a palestra pública. Não podemos nos furtar a isso. Aprendemos com o Evangelho, com os ensinos dos livros espíritas, através de uma palestra, é uma forma de reeducarmos os pensamentos e sentimentos, conduzindo-nos à saúde. Por outro lado, a palestra pública tem duração de 40 a 45 minutos e ocorre 2 vezes por semana. O que fazemos nos outros momentos? Como temos agido? Quais são as fontes de nossas mazelas, de nossos distúrbios ou de nosso bem-estar? Temos nos alimentado de boa leitura, de bons pensamentos, de boas vibrações? Precisamos realizar preces com um sentimento mais nobre e elevado. Precisamos fazer leituras edificantes de obras que nos tragam o bem-estar espiritual, que vai se refletir também no bem-estar físico.
A invasão, pois, dos maus fluidos, cumpre se oponham os fluidos bons. E, como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Significando, portanto, que, quando temos bons pensamentos, sintonizamos com aqueles que pensam como nós, encarnados e desencarnados. Por outro lado, quando nós pensamos de maneira equivocada, doentia, sintonizamos também com aqueles que têm pensamentos e sentimentos idênticos. Somos, portanto, a semelhança de água e óleo, que não se misturam. Bons misturam-se com bons, maus misturam-se com maus. Escolher a qual lado pertencer é um desafio diário de cada um de nós, a cada instante, fazendo melhores escolhas e tendo melhores posturas. Quando nós somos uma fonte de pensamentos doentios, nós atraímos aqueles que pensam como nós e nos vinculamos a eles. É semelhante a um lixo que exala o odor pútrido, atraindo as moscas que ficam rodando ao seu redor. Precisamos, portanto, disciplinar o pensamento, a vontade, para podermos emitir apenas pensamentos de boa vibração, de elevado teor, e com isso nos blindarmos, a exemplo de uma armadura, contra a investida do mal. A melhor forma, portanto, de nos protegermos é aprendendo a pensar e a vibrar no bem, de ordem mais elevada, e conseguimos fazê-lo através da prece, da leitura edificante e da prática do bem. Com isso, encerramos o vídeo de hoje e nos vemos numa próxima ocasião. Muito obrigado a todos.